A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos nesta manhã, em gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E o que nos alimenta, o que nos dá combustível é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso manual de regra e fé. E nesta manhã, o nosso manual de regra e fé, ele me ensinou uma coisa muito importante para o nosso crescimento espiritual. O texto é lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Ezequiel 13, 8, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Meus irmãos, existem dois tipos de evangelhos circulando por aí. Eu costumo classificar esses dois tipos. É o evangelho da emoção e o evangelho da razão. Mas o que a Bíblia nos orienta quanto a isso? Meus irmãos, eu acho que eu vou usar as palavras aqui do Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, onde ele diz que o diabo ele trabalha nos extremos. Então eu acredito que nós precisamos ter temperança nessas duas questões, razão e emoção. E é por conta justamente desse desequilíbrio é que muitos cristãos estão se deixando se levar unicamente pela emoção. Isso está muito forte nos dias de hoje, talvez por conta da carência do povo, das dificuldades que o povo está passando e vem passando. Então é mais cômodo as pessoas ouvirem conforto, aquilo que vai verdadeiramente trazer um conforto ao seu coração. E às vezes até suprir as suas necessidades, a sua necessidade. Ouvir palavras boas, ouvir profecias agradáveis, aquelas de que Deus vai suprir as suas necessidades, que Deus vai cuidar de você e que Deus vai te dar aquilo que você quer. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, o próprio Jesus ele já nos orientou dizendo que no mundo nós teríamos aflições. No mundo teríamos aflições. O verdadeiro cristão ele vai passar por lutas, ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por escassez, mas como diz o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós temos que tomar muito cuidado, que eu queria chamar especificamente, chamar a atenção dos irmãos acerca dos falsos profetas. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu creio que Deus nos fala através da sua palavra, que aqui é a profecia maior, a palavra de Deus, mas eu creio também que Deus pode usar pessoas como um instrumento seu para nos dar uma mensagem ou para falar conosco através daquela pessoa. Porém, nós temos que examinar tudo. A Bíblia diz que nós precisamos examinar tudo. Nós temos que tomar muito cuidado com os ditos profetas que tem por aí. Eu fico admirado da facilidade que muitas pessoas têm para profetizar. E muitas das vezes são anúncios óbvios e as pessoas aceitam como se fosse algo de Deus. A mesma coisa de você chegar numa multidão de 100 pessoas e dizer que Deus tem cuidado do seu casamento, que Deus vai abrir uma porta para você. Isso é óbvio que vai ter pessoas ali passando essas dificuldades, ou uma enfermidade, ou um problema no casamento. Isso são profecias óbvias. Mas verdadeiramente, será que Deus tem falado a essas pessoas? O que a Bíblia nos orienta quanto a isso?
Lá no livro na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, amados, não teais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito cuidado com as profecias que você anda ouvindo por aí. Muito cuidado com esses movimentos que tem por aí. Nós sabemos que tem homens de Deus, pessoas sérias sendo usadas por Deus? Por Deus tem, mas tem muitos meninos, muita gente que faz parte do grupo do evangelho da emoção, o evangelho do arrepio, o evangelho do movimento, mas esquecem da razão, esquecem de consultar as escrituras, de fazer a comparação com a palavra de Deus, se aquilo procede de Deus. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 27 ao 29, diz assim, e se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-o isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado, fica calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Nós precisamos julgar as profecias. A palavra de Deus nos orienta, julgar de acordo com a palavra. A profecia tem que bater com as escrituras, com a palavra de Deus. Uma certa feita, eu participando de uma vigília, que por sinal era uma vigília muito boa, eram pessoas de várias denominações que participavam, e um camarada se levantou lá do púlpito e falou com uma moça que estava no meio da multidão, e a moça estava de calça jeans e camisa como essa minha, essa que eu estou usando, né, de manga, e ele falou que Deus não queria aquela mulher vestida daquele jeito. Meus irmãos, se Deus não queria aquela mulher vestida daquele jeito, Deus não quer ninguém vestido daquele jeito. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós temos que nos vestir com ordem e com decência. A mulher estava com a calça jeans e com a camisa. E isso, sabe o que aconteceu por conta dessa profetada, que eu creio que é uma profetada? Porque doutrinas para a igreja está aqui nas Escrituras. Eu não preciso usar ninguém para doutrinar. As palavras de Deus estão aqui, ó. Estão aqui. E se for usar, tem que usar de acordo com a palavra de Deus. Não é com o que eu acho ou com costumes da minha igreja, não. É o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que nós temos que andar com ordem, nos vestir com ordem e com decência. Não só no falar, no procedimento, mas em todo o nosso comportamento, ele tem que gerar, tem que glorificar o nome do Senhor. Mas aí, sabe o que aconteceu? A vigília se acabou. Porque tinha muitas pessoas de outras denominações e acabou a vigília, ele matou essa vigília. O homem não conseguiu dar continuidade mais a essa vigília. Então, por falta de vigilância. Então, nós temos que ter maturidade. Nós temos que julgar os profetas. Nós temos que pedir orientação nas Escrituras para ver se aquela fala, se aquele aviso, né, se aquela profecia, ela parte realmente de Deus. Cuidado com as emoções. Nós precisamos trabalhar com a razão, com a perspectiva bíblica, não pela emoção, porque a emoção pode nos levar a erros. 1 Tessalonicenses 5, 18, 21 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, mas desprezai as profecias. Volto. 1 Tessalonicenses 5, 18, 21. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Examine tudo, não extingais, né, o Espírito, as profecias, mas examinai tudo e retém o que é bom. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, cuidado com as profecias. Eu já vi muitas pessoas se desviando ou se entristecendo com a igreja, chegando até a sair da igreja por conta dos falsos profetas. E isso acontecia também ali no contexto de Ezequiel. Os falsos profetas estavam levando o povo a pecar. Eu vi pessoas sair da igreja com tanta esperança que iria ter um filho, porque iria ficar curado, e nada disso se confirmou. Porque quando Deus, o profeta que abre a boca para dizer, eis que o Senhor manda te dizer, quando o profeta abre a boca, tem que se cumprir. Eu já vi muitos dizerem que é porque a pessoa não teve fé. Não, quando Deus manda falar, é porque vai se cumprir, independentemente da fé de quem está recebendo. Se Deus manda um recado para mim dizendo, Márcio, eu vou te dar isso, Deus dá, porque Deus não é homem para que minta. Deus não vai mentir para você. Eu vi muitas pessoas se entristecendo com a igreja por ouvir profecias. Ah, você vai ter um filho, e a pessoa não teve filho, teve que adotar um filho. Ah, Deus está te dando a cura, você vai ficar curado, e a doença da pessoa progrediu, a pessoa não ficou curada. Então nós temos que tomar cuidado. Essas pessoas são falsos profetas. Cuidado com as profetadas, porque Deus irá cobrar de você. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender tudo aquilo que procede de Deus. Retei tudo, ouvi todas as coisas, né? Mas retei o que é bom, o que é verdadeiro, né? Julgue todas as coisas, né? Nós podemos ouvir, podemos até ouvir, mas nós temos que ter sabedoria de passar pela nossa peneira. Isso aqui, é a peneira de Deus. É por aqui que nós vamos examinar se a profecia ela vem de Deus ou não. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.